Olá, amigos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja uma realidade no coração de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós neste momento, quando vamos ter início gravar aqui mais uma parte, a quarta parte do nosso estudo, a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Antes, como sempre, vou estar cantando o hino, e esse hino ele é um hino que Deus me deu o privilégio de poder fazer. A música é minha, mas a letra, você vai encontrar a letra deste hino em Apocalipse, capítulo 21, versículo 10 em diante. Fala sobre a Nova Jerusalém. Vou estar cantando esse hino em nome de Jesus Cristo, que o Senhor me concedeu o privilégio de colocar uma música nessa letra. A última parte da letra é minha, mas a primeira parte da Bíblia Sagrada. Está em Apocalipse, capítulo 21, verso 10 em diante. Quero convidar você a prestar atenção na mensagem desse hino e sermos edificados com ele em nome do Senhor Jesus Cristo. Lá no céu, uma cidade tão linda, tão bela e um esplendor tão singular. É a grande cidade, a nova Jerusalém. Ela tem o esplendor da glória de Deus. Sua luz brilha como uma pedra preciosa, como jaspe e cristal resplandecente. A cidade é de ouro líquido, semelhante ao vidro cristalino, uma praça de ouro transparente. A glória de Deus, aleluia. Lâmpada, e as nações andarão na sua luz. A glória e a honra a ela darão. Os reis da terra a servirão. Nós ainda estamos aqui no mundo lutando, mas em breve o grande dia vai chegar, em que a voz poderosa tão maravilhosa nós vamos ouvir de Cristo chamando a igreja. Amém. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. É um hino que o Senhor me deu o privilégio de poder fazer a música, né, e adaptar a música à letra que está escrito, como eu já disse,
em Apocalipse, capítulo 21, versículo 10 em diante, que fala sobre a Nova Jerusalém. Eu convido você a estar lendo esse texto lá de Apocalipse, em nome de Jesus, e você vai conferir aí com a letra desse hino, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer aí a presença que está conosco, o Jaci Damasceno Tristão. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. A paz do Senhor, irmão Jaci Damasceno. Lembranças aí daquele tempo nosso lá no Tupi. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe um dia desse, uma hora dessa, vamos nos encontrar para a gente estar aí relembrando aqueles tempos lá no bairro Tupi, na Igreja Batista, né? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. E também da Assembleia de Deus. Está conosco também o Anélio Jorge Mariano. Deus abençoe, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. E a Alessandra de Castro também está conosco aí neste momento. Bendito o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus. Como eu já disse, hoje nós estamos na quarta parte do nosso estudo sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Qual é a importância da palavra de Deus em nossas vidas? E nós estamos aqui procurando realmente fazer o melhor, transmitir da melhor forma possível, da maneira mais compreensível, aí esse assunto, né? E descobrirmos, vermos realmente qual é a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Vamos deixar que a Bíblia nos esclareça, nos fale sobre essa importância. Quero aproveitar, você aí entra lá no meu canal, Sansão Espaço R. Silva, no YouTube, e eu tenho lá já duas playlists, uma sobre o Evangelho da Salvação, como ele é o nome da playlist, e tem uma segunda playlist que está esses estudos na sequência, né? Esses estudos que nós estamos apresentando. A playlist o estudo bíblico, né, sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Entra lá nesse canal no YouTube e você vai conferir essas mensagens lá também e divulga aí essas mensagens, compartilhando em nome de Jesus Cristo, nos ajudando assim a estar evangelizando e promovendo o reino de Deus aqui na terra. Esse é o nosso interesse, é a nossa vontade, é o que nós desejamos, sermos promotores realmente do reino de Deus aqui na face da terra, aqui no mundo, em nome de Jesus Cristo. Está conosco aí também o Moisés Grossi, meu irmão, Deus abençoe, acabou de entrar aí, Deus abençoe, seja bem-vindo a esse estudo da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Bem, o texto básico para o nosso estudo desta noite, a quarta parte do nosso estudo. Hoje escolhemos apenas um versículo e nós vamos ler outros versículos também, mas vamos estar procurando extrair o melhor que nós pudermos da palavra de Deus nesses minutos que temos aqui para meditar nessa palavra santa, que é a palavra do Senhor. O texto que nós escolhemos está em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Lembre-se que o texto, o tema, né, do nosso estudo é a importância da palavra de Deus em nossas vidas. E vamos ver agora o que diz esse texto que está em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Vamos ver um pouco, um resumo aí, para nós entrarmos diretamente no estudo desta noite. Oséias foi um profeta com uma particularidade, né? Parece que singular. O que aconteceu com Oséias, a impressão que a gente tem é que foi uma coisa bem diferente
de qualquer outro profeta na Bíblia, né? Oséias faz parte daquele grupo de profetas na Bíblia, dos 12 livros dos chamados profetas menores. Não porque eles eram menores, mas porque os livros que eles escreveram, né, as suas profecias, eram livros menores que os outros. E Oséias exerceu o ministério profético dele nos anos 725 a 700 antes de Cristo. Né? E ele era profeta contemporâneo também de Amós. Amós profetizou também quase que no mesmo tempo em que Oséias. Então temos aí 2 profetas, né? Oséias era do reino do norte, chamado Israel. O povo de Israel, né, o povo judeu foi dividido em 2 reinos, o chamado reino do norte, que é Israel, e o chamado reino do sul, que é o reino de Judá. Oséias era profeta do reino do norte, Israel, e Amós era profeta do reino do sul, o reino de Judá. O ministério do profeta Oséias, qual era o teor das profecias de Oséias? Deus chamou Oséias para exemplificar com a sua própria vida o relacionamento entre Deus e o seu povo. E ele fez isso com o casamento de Oséias com uma prostituta por ordem de Deus. Nós vamos ver na Bíblia tudo isso. Estou apenas fazendo uma introdução para nós darmos continuidade a esse estudo, né? Deus chamou o profeta Oséias. Eu disse sobre a particularidade de Oséias, é que aqui a gente encontra algo assim um pouco difícil de se entender. Só depois que a gente se dá ao estudo da palavra, a meditação da palavra, a gente se dá a orientação do Espírito Santo, então o Espírito Santo nos orienta e nos dá a luz do entendimento do porquê aquela situação de Oséias e do porquê Deus mandou que ele se casasse com uma prostituta, né? Então, estamos aqui vendo isto. Deus chamou, é bom guardarmos isso, enquanto nós vamos pela palavra de Deus, vamos guardar isso, guarde isso na sua mente. Deus chamou Oséias para exemplificar com a própria vida, quer dizer, Deus ia mostrar para o povo de Israel, através da própria vida de Oséias, qual era o relacionamento, como estava o relacionamento entre Deus e o seu povo de Israel. Né? Então, Oséias, na sua particularidade diante do seu ministério, ele não ia apenas profetizar, verbalizar a profecia de Deus ao povo de Israel. Ele iria viver na sua própria vida, exemplificando para o povo de Israel, né? Exemplificando para o povo de Israel como é que estava o relacionamento de Deus com o povo de Israel, né? Ou vice-versa, do povo de Israel com Deus. E esse exemplo, essa mensagem que Deus queria entregar ao povo de Israel através da vida de Oséias, era ele mandando: Oséias, vai e casa com uma prostituta. Aquela prostituta com quem Oséias iria casar, o profeta, ela estava simbolizando o povo de Israel. Então, o povo de Israel naquela época estava prostituindo, estava adulterando, praticando uma prostituição espiritual contra Deus, adorando ídolos, prestando cultos a ídolos estranhos, a deuses estranhos, né? E Deus queria exemplificar isso. Oséias estaria ali representando Deus, e o povo de Israel, aquela prostituta, estaria representando o povo de Israel. Então Deus queria mostrar muito claro para o povo de Israel sobre isso. Você encontra isso em Oséias capítulo 1, versículo 2 e 3, que diz assim, Oséias capítulo 1, versículo 2 e 3. Quero agradecer aqui a presença da Delma Isaías Santana. Irmão Isaías, pastor Isaías, Deus abençoe, seja bem-vindo, Deus abençoe em nome de Jesus. Estou gravando aqui da sua terra, Augusto de Lima. Deus abençoe, seja bem-vindo, prazer tê-lo conosco. A Vilma Coelho também, Deus abençoe, Vilma, em nome de Jesus, e Maria Salomé está aí conosco
também neste momento. Então, nós estamos vendo aqui, olha a ordem que Deus deu a Oséias. Diz assim o texto, nós citamos aqui Oséias capítulo 1, versículo 2 e 3. Preste atenção nisso, diz assim: o princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição. Aí Deus mesmo explica o porquê disso. Por que ele estava mandando o profeta Oséias ir e procurar uma mulher de prostituições para se casar com ela? Ele mesmo explica dizendo: porque a terra, que terra? O povo de Israel. Eu estava falando do povo de Israel. A terra, todo o povo de Israel. A terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Desviando-se do Senhor. E foi-se, e Oséias foi e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Deu a Oséias um filho. Então, essa é o ministério do profeta Oséias. Como nós citamos, né? Citamos também o profeta Amós, que ele proclamou suas profecias pouco depois do profeta Oséias. Qual era o ministério do profeta Amós? O profeta Amós profetizou do ano 765 a 755 a.C. Amós, que era do reino do sul, de Judá, ele saiu de Judá para Israel a fim de profetizar contra o reino do norte por ordens de Deus. Deus ordenou que Amós profetizasse proferindo juízo contra Israel, que se tornou um povo rebelde contra Deus. Ou seja, Deus chamou Oséias e disse: Oséias, vai e casa com mulher prostituta, mulher de prostituições, você se casa com ela, e eu vou mostrar ao povo de Israel, você representando a mim, Deus, e essa prostituta representando Israel. E eu estou indignado, assim como você, casando com uma prostituta, ela vai te enganar, assim também você vai ficar indignado com ela. Diga ao povo de Israel que eu estou indignado com ele também, com todo o povo, com toda a nação de Israel. Estou indignado contra ele, porque eles estão vivendo uma vida de prostituição, de adoração a ídolos, deuses estranhos. Abandonaram a mim para servirem a ídolos estranhos, a deuses estranhos. Essa ordem é para Oséias. Agora, quanto ao profeta Amós, Deus falou com ele: você sai do reino do sul, que é onde você habita, vai para o reino do norte e você vai profetizar juízo contra o meu povo de Israel. Então esse era o ministério do profeta Amós. Deus ordenou a Amós que profetizasse proferindo juízo contra Israel, que se tornou um povo rebelde contra Deus. Agora eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe muito importante e que a gente deve atinar para isso. Naquele tempo, quando Deus chamou o profeta Oséias e depois também o profeta Amós para profetizarem contra Israel, Israel estava vivendo um período de muita prosperidade material. No reinado de Jeroboão II. E esse foi o rei que restabeleceu os limites do território que Israel perdera em guerras. Quer dizer, Israel havia perdido um bocado do seu território nas guerras. Né? E Jeroboão, quando assumiu, Jeroboão II, quando assumiu o reino de Israel, ele reconquistou aqueles limites do território de Israel que eles haviam perdido. E Deus concedeu no reinado dele ao povo de Israel riqueza, prosperidade, muita prosperidade. Né? Então ele estava gozando disso. E Israel, o rei Jeroboão, conseguiu no seu reinado reconquistar esses territórios. Eu não vou ler, não, para não ficar muito extenso o vídeo, mas você pode ler
em 2 Reis, capítulo 14, verso 24 e 25, você vai ver ali o relato de Jeroboão já conquistando de volta, reconquistando, né, o território que o povo de Israel havia perdido. Além disso, Deus concedeu ao povo de Israel que estivesse gozando de riquezas, prosperidade material. Né? Israel, né, gozava dessa prosperidade naquele tempo. Agora, os líderes de Israel, aí entra a questão dos líderes. Na história, quando a gente lê a história da Bíblia, a gente observa os líderes de Israel cometendo um erro terrível, um erro muito grande, né? De permitir que o seu povo de Israel mantivesse os altares de adoração aos ídolos. Mesmo Deus abençoando o povo de Israel com prosperidade naquela época, mesmo Deus permitindo que o povo de Israel ficasse rico, possuísse riquezas, bens, dinheiro, enfim, e reconquistasse a sua terra de volta, mesmo Deus permitindo isso, eles continuaram adorando a deuses estranhos. E os líderes permitiam isso. Por algum motivo, os líderes permitiam isso. É a questão de lideranças. Acho que nós podemos testemunhar hoje realidade como essa. Líderes que, por alguma conveniência, não entregam para o povo a verdadeira palavra de Deus. Escondem a verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, pura como ela não conquista multidões. A palavra de Deus, pura como ela não dá primazia, né? A pessoa que transmite a palavra de Deus como ela do jeito que ela sem disfarce, sem hipocrisia, sem mentiras, apresenta e pronuncia a palavra de Deus do jeito que ela essa pessoa nunca tem a primazia, muito pelo contrário, é como toda a história bíblica. Em toda a história bíblica, inclusive o próprio Jesus, por trazer a palavra pura e santa da palavra de Deus, sem mistura, sem engano, sem disfarce, eles foram rejeitados. Alguém costuma dizer que Jesus conquistou multidões. Jesus não conquistou multidões, não. As multidões que seguiam Jesus era por causa dos milagres que ele fazia. É porque ele multiplicava pães, é porque ele curava enfermos, é porque ele multiplicava alimento, como eu pão e peixe, né? O Senhor Jesus até ressuscitava mortos e fazia maravilhas, como a pesca maravilhosa lá que nós conhecemos a história. Seguiam a Jesus por isso. Mas nos momentos mais difíceis de Jesus, ele estava sozinho, nem os 12 apóstolos, né? 9 que ficou lá embaixo no monte, quando Jesus subiu para orar, ele disse para os 12, fiquem embaixo, pegou 3, Pedro, Tiago e João, subam comigo, e quando chegou num certo ponto do monte, ele disse para os 3, fica aí, e eu vou ali orar. Ele foi orar, quando voltou, por 3 vezes, os 3 estavam dormindo e não puderam vigiar com ele. E quando Jesus morreu, né? Até os céus fugiram dele, fugiram de diante dele. E quando ele ressuscitou, apenas 3, algumas pessoas foram lá e testemunharam, 3 mulheres testemunharam ele ressuscitado. As primeiras que viram ele ressuscitado, 3. E ele mandou que elas fossem para Jerusalém anunciar para os apóstolos, os discípulos que ele tinha ressuscitado e queria encontrar com eles lá. E depois, no dia da assunção de Jesus ao céu, quando Jesus foi assunto ao céu, mais de 500 pessoas estavam lá com ele. Agora, dias depois, quando ele cumpriu a sua promessa de enviar o Espírito Santo, havia lá no local só 120 pessoas. Onde estavam as multidões? Jesus não conquistou as multidões, porque verdades nuas e cruas da Bíblia não conquista multidões. É isso que aconteceu, né? E o povo de Israel tinham líderes naquela época que eles não apresentavam para o povo de Israel,
né? Às vezes falava os profetas que anunciavam, que pronunciavam a palavra de Deus do jeito que ela é, eles eram rejeitados, inclusive, pelos próprios sacerdotes. Os próprios sacerdotes rejeitavam esses profetas, o povo rejeitava esses profetas, os reis rejeitavam esses profetas, porque eles não queriam ouvir a voz da verdade nua e crua. E a gente pode observar hoje a mesma coisa. Nós não estamos vendo multidões e multidões correndo para a verdade pura da palavra de Deus. Eu ainda estou trabalhando no meu canal, e uma das coisas que eu tenho colocado no meu canal é que o propósito nosso, né, inclusive em gravar esses vídeos, o propósito nosso é pregar a palavra de Deus de uma maneira clara, aberta, sem compromisso, com isso ou aquilo, sem aquele afã de conquistar muita gente, conquistar muitas curtidas, quem sabe muitos compartilhamentos. Sei que isso não vai acontecer, né? Mas estou pregando a palavra de Deus nua e pura do jeito que ela é, porque eu creio no poder da palavra de Deus. E quem faz a obra é o Espírito Santo. A palavra de Deus, dentro da obra que o Espírito Santo faz, ela chega até aquelas pessoas que vão ouvir essa palavra, que vão assistir os vídeos, que vão ouvir essa palavra, vão ajudar a testemunhar dessa palavra, compartilhando aí com outras pessoas essas verdades. Mas os líderes de Israel, naquela época, estavam permitindo, eles não foram para valer, não tiraram, resolveram muita coisa, mas não tiraram os ídolos, não tiraram os altares que o povo estranho tinha colocado lá em Israel. E Deus queria que essa limpa fosse feita, mas eles estavam temerosos em fazer essa limpa. Então os líderes de Israel permitiam ao povo praticar a idolatria, que era a prostituição espiritual contra Deus, né? Você vai encontrar isso lá em 2 Reis, capítulo 15, verso 34 e 35. 2 Reis, capítulo 15, verso 34 e 35. Né? Jotão era um rei de vida reta para com Deus, porém, ele não destruiu os altares de adoração aos deuses pagãos em Israel. Quer dizer, ele tinha até a sua vida reta com Deus, ele fazia o que Deus queria, mas ele ficou temeroso em destruir os altares de deuses estranhos que estavam construídos em Israel naquela época. Israel estava usando toda a prosperidade que Deus havia lhe dado em ofertas a Baal. Veja o que está escrito em Oséias capítulo 2, versículo 8. Oséias capítulo 2, versículo 8, diz assim: ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão. O que é grão? Alimento. Isso é Deus falando, através da profecia de Oséias. Deus mandou que Oséias promulgasse essa profecia. E aí estava dizendo, ela quem? A nação de Israel, o povo de Israel. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, alimento, foi eu que lhe dei o alimento, o mosto, o vinho puro, o vinho da alegria, o vinho que alegra as festas, foi eu que dei o mosto, o vinho puro, o óleo, né? O básico da fartura, né? O óleo que significa fartura, né? O base para os alimentos. Foi Deus falando, foi eu que lhe dei tudo isso. E Deus ainda diz, lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Quer dizer, Deus estava reclamando. Deus se deu ao povo de Israel, deu a eles o alimento, deu para eles o vinho para a nobreza das festas, deu para eles a fartura, né? No caso que é a gordura, o óleo, deu para eles a prata e o ouro, quer dizer, bens e dinheiro, deu a eles o dinheiro, a riqueza que eles tinham, foi Deus que deu, foi Deus que concedeu. E o que eles estavam fazendo? Estavam pegando toda essa riqueza e fazendo oferendas ao Deus Baal, um Deus profano, um Deus pagão, um Deus da pecaminosidade.
Eles estavam pegando os bens que Deus deu a eles e estavam dando, entregando, fazendo oferendas a Baal. Deus tem nos abençoado com vida, com saúde. Ele tem nos dado saúde, tem nos dado vida, tem nos dado bens. E nós temos usado aquilo que Deus tem nos dado para quê? Para glorificar a Ele, para abençoar as pessoas. É bom que nós paremos para pensar nisso. A prostituição de Israel. Qual era a prostituição de Israel? Vamos ler Oséias capítulo 4, verso 12 a 15. Oséias capítulo 4, versículos 12 a 15. Diz assim, é profecia do profeta Oséias, que Deus mandou que ele proferisse. Oséias capítulo 4, verso 12 a 15 diz assim: o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana. E eles se corrompem, apartando-se da sujeição de Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os alteiros, debaixo do carvalho e do álamo, do olmeiro, porque é boa a sua sombra. Por isso, as vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não, dizendo, é o Senhor que está falando, eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram. Por quê? Porque eles quem? Os maridos. Porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento, olha bem, povo que não tem entendimento será transtornado. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não se faça culpado Judá, não venhais a Gigal e não subais a Bet-Avém e não jureis, dizendo, vive o Senhor. Essa palavra, vive o Senhor, palavra de louvor, e Deus estava pedindo a Israel, não traça palavra, não vem me louvar, não vem me trazer palavras de louvores, porque já estou cansado da pecaminosidade de vocês. Quer dizer, Deus estava rejeitando até as palavras de louvor do povo de Israel, porque eles não buscaram conhecimento dele, não buscaram entendimento dele e se corromperam e começaram a praticar prostituição espiritual com deuses estranhos. Prezado amigo, quarta-feira que vem nós continuaremos aí com esse estudo nesse mesmo texto aí de Oséias, desse mesmo texto de Oséias, porque nós queremos comentar um pouco mais sobre esse texto que nós lemos por último agora, Oséias 4, verso 12 a 15, e nós queremos dar aqui alguns destaques desse texto para o nosso entendimento sobre a questão da importância da palavra de Deus na nossa vida. Eu quero agradecer você que esteve conosco até agora, aí assistindo essa gravação desse vídeo. Esse vídeo está sendo gravado, vai ficar aí no Facebook. Vamos colocar também ele no nosso canal, Sansão Espaço S. Silva. Você pode visitar o nosso canal e assistir lá as playlists. Já tem muitas mensagens de salvação, tem alguns hinos também, e essa playlist também desse estudo, a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Domingo que vem estaremos aqui trazendo mais uma mensagem de salvação, né, do Evangelho da Salvação, e na quarta-feira que vem damos continuidade a esses estudos. Tenha um bom final de semana, que Deus abençoe você. Aliás, estamos no meio da semana, né? Tenha um restante de semana abençoado em nome de Jesus Cristo. Se você puder e quiser estar conosco, domingo às 8h30, às 20h30, estaremos gravando mais uma mensagem. E quarta-feira que vem, às 9h, estaremos de volta com mais a quinta parte do estudo, a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Deus abençoe, até lá, em nome de Jesus Cristo.